irmãos, eu espero que essa palavra te traga fortalecimento, te traga ânimo, te traga instrução para as questões que você tem de lidar no teu dia a dia, na tua vida cristã. Amém? Durante a vida nós somos ensinados a aguardar momentos que para nós são de grande expectativa. Então, como nós devemos nos comportar até que chegue esse tempo de grande expectativa que nós temos? Seja para casar, seja para entrar numa universidade, seja para tirar uma habilitação de motorista, ou muitas outras coisas. Cada um sabe, né, o que gostaria muito, o que almeja. E há maneiras corretas de nós nos portarmos até que isso que nós estamos esperando aconteça. Nós, como igreja, e nós individualmente como cristãos, nós temos a expectativa de que um dia essa história em que nós vivemos, esse processo histórico, começou lá no primeiro dia da criação, de que esse mundo e essa realidade, onde há sim dor, sofrimento, dificuldades, aflições, de que tudo isso cesse, para que nós possamos estar eternamente, como diz a palavra, na presença do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses 4, né, quando ele fala, estaremos todos na presença do Senhor eternamente, consolem-se uns aos outros com essas palavras, né? Então há essa expectativa de nós estarmos na glória com o Senhor. E nós sabemos que no fim dos tempos o Senhor Jesus Cristo voltará. A questão é como nós, como igreja, e como nós, como indivíduos, devemos nos comportar até que de fato Jesus Cristo volte. O que se espera do cristão, o que se espera de mim e de você, como que nós devemos proceder enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Então o título dessa mensagem é Como Agir Enquanto Esperamos Jesus. Eu convido você a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 5, texto da sequência, que eu tenho feito a exposição da carta de Tiago. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Se você quiser acompanhar na minha versão, ela está no projetor, tá bom? É a nova versão internacional e diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu quero ler novamente. Tiago 5,7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, meus irmãos, Tiago, ele dá algumas instruções acerca da maneira como nós devemos esperar a vinda do Senhor, a volta do Senhor. A primeira delas que eu gostaria de destacar é o fato de nós termos de ser pacientes. Nós, como cristãos, precisamos saber esperar. Ele diz isso na parte de Tiago, verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele usa esse adjetivo, pacientes, por 3 vezes nesses 2 versículos. Então, sabermos esperar, sermos pacientes, devemos esperar com paciência. A igreja deve ser paciente. Eu vou fazer aqui uma pergunta, vamos só ver como os irmãos reagem. Quem aqui se julga uma pessoa paciente? Levanta a mão. Quem aqui se julga impaciente? Levanta a mão.
Ok. Por mais que isso de alguma maneira seja verdade, eu estava pensando sobre essa questão enquanto eu preparava a mensagem, e eu cheguei à conclusão de que provavelmente a maioria de nós consegue ser paciente para algumas coisas e impaciente para outras. E aquele que é paciente, ele também é paciente para algumas coisas, mas ele é impaciente para outras, tá certo? Eu não vou ficar aqui me enaltecendo acerca das coisas que eu sou paciente, mas aqui eu vou enumerar as coisas que eu sei que eu sou impaciente, tá certo? 2 que eu sei que eu sou. Já mataram uma, que é o trânsito. Eu detesto gente devagar no trânsito. E o mais impressionante é que elas estão na minha frente toda hora. Aí eu saio com o carro, elas entram na minha frente. É impressionante. Mas essa é uma questão que eu tenho dificuldade, muita dificuldade. Eu toda hora me pego nervoso no trânsito. E eu vou contar outra. Eu detesto de ir no restaurante e eu quero pedir, eu quero chamar, e o cara fica batendo papo lá, o garçom, o garçom. Eu me vejo com raiva. Aí eu viro para ele e falo assim, escuta, o cara vai ficar batendo papo ali, eu vou ter que levantar e fazer tchau para ele. Todos nós somos pacientes para algumas coisas e impacientes para outras, né? Agora, quando nós pensamos na igreja, um cristão, nós devemos ser pacientes, meus irmãos, para uma promessa que foi feita 2000 anos atrás e não se cumpriu. Quando você se torna um cristão, você está sendo chamado a participar de uma fé, de uma confissão de fé, que crê na volta de um homem que morreu, ressuscitou, está na glória com o Pai, e um dia voltará. E faz 2000 anos que isso foi dito a respeito do Senhor Jesus Cristo, e ainda não se consumou. O cristão, ele tem de entender que ele faz parte de um processo que é longo, e de um processo que ele é uma peça, o cristão é uma peça, num longo processo. E lá atrás anunciou-se a volta de Jesus, e desde então a igreja de Cristo, de geração em geração, vai anunciando a volta desse Jesus. E nós precisamos sim esperar pacientemente, como um elo de uma corrente, que não é a corrente inteira, mas ele contribui para que haja essa corrente. Nós fazemos parte dessa corrente. A nossa geração, anunciando que o Senhor Jesus Cristo voltará, pacientemente, nós estamos fazendo parte de uma corrente, nós fazemos parte de um elo. Nós confrontamos aqueles que querem se levantar e dizer que, poxa vida, as coisas vão demorando, não acontece nada. Que é exatamente o que Pedro diz. 2 Pedro 3, aí eu separei aqui versos 3, 4, 9 e 10. Olha o que ele fala. Antes de tudo, Pedro falando para a igreja, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. E eles dirão, que houve com a promessa da sua vinda? Estamos falando aqui em um tom irônico, né? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então é aquele sujeito zombador que fala, escuta, que história é essa que Jesus vai voltar? Já faz tempo, né, que falaram. Já faz tempo desde que o primeiro lá falou, não faz? Jesus vai voltar, faz 2000 anos. Aí o que Pedro diz? Estou no verso 9, não precisa abrir. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa demora ela é proposital, segundo o texto, para que a humanidade tenha tempo para se arrepender, para que as gerações tenham tempo para se arrepender.
E nós fazemos parte dessa corrente que anuncia para a nossa e para a próxima geração de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Amém? É como aquele sujeito que ele está todo mundo aflito, está todo mundo preocupado, e ele diz assim: não, eu estou tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Quem é que gosta de pescaria? Poucos, nem meia dúzia. Então você imagina, você põe lá, entra no barquinho, vai, joga a vara e fica. E fica. E fica. E fica. E fica lá. Que chato pra burro, né? Então falou que uns dias atrás aí ele, o tio dele, os sobrinhos lá foram num lugar lá que tinha pescaria. Foi chegar lá, a molecada lá, e todos os velhinhos lá, falei: meu Deus, vamos sair daqui porque não vai dar certo a nossa pescaria. Foram tudo para outro lugar. O pessoal quis dar uma agitada na pescaria. Quem vai pescar quer ficar quietinho lá, silêncio. Tem gente que vai até de noite, né? Que é mais tranquilo. E aí quando está todo mundo falando: escuta, meu, pelo amor de Deus, você acha que você vai... Não, fica firme que uma hora vai vir. Uma hora vai vir, uma hora vai dar certo. Então, é uma aparente demora. Agora nós como igreja devemos esperar. Nós devemos aguardar. Nós fazemos parte dessa corrente que se iniciou lá atrás. Hoje nós anunciamos para a nossa geração e para gerações futuras, se o Senhor Jesus Cristo não voltar, de que Ele vai voltar, tá certo? Eu lá na faculdade teológica, algumas vezes já, alunos vêm conversar comigo acerca de coisas que eles escutam em suas respectivas igrejas, ou em mensagens gravadas em MP3, de pastor XYZ. E aí um deles me trouxe o seguinte: pastor, eu escutei do pastor fulano de tal, pastor famoso, tá? Eu creio que boa parte de vocês aqui conhece ele, de que a segunda vinda de Cristo, ela se dá quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus, Ele volta para nós, no nosso coração. E aí, como diria o meu falecido avô, vai falar bobagem assim, no quinto dos infernos, né? É bem apropriado, vai falar bobagem assim, no quinto dos infernos. A volta de Cristo, como diz a palavra, abre lá Mateus 24, 25, todo olho verá. Amém? Ah, mas não cabe na minha, problema teu. Se não cabe na tua, problema teu. Porque cristianismo é uma religião, é uma tradição religiosa, é uma declaração baseada, alicerçada essencialmente na fé. É nisso que eu creio. E eu creio. E fica fácil de crer quando eu olho para o universo, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a maneira como eu fui feito, como eu sou mantido. Fica fácil de ver Deus. Amém? Então a primeira conclusão a que a gente chega acerca da paciência que se exige da igreja enquanto espera, é de que a nossa geração deve cumprir o próprio papel e aguardar pacientemente a volta de Cristo. Sermos pacientes, comportamento de um cristão enquanto aguarda, ele tem que ser paciente. Em segundo lugar, zelo pela vida, zelo pela própria vida, pela integridade da própria vida. Ele diz assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Ele está fazendo um paralelo daquele que cuida de si, que cuida da própria vida, até aquilo que ele almeja se consume, né? No caso a volta de Jesus. Ele está dizendo: olha como o agricultor faz. Ele planta e ele espera. E aqui eu quero crer que esse aguardar não é simplesmente ele planta e ele deixa lá, e ele larga e ele vai embora, e ele não se preocupa com o que ele plantou, e aí lá na frente ele vai ver o que aconteceu. Não. O agricultor, ele planta e a todo mundo cuidado para que aquilo que ele está esperando aconteça. Ele não larga a lavoura lá e fala: daqui a um ano eu volto para ver o que deu. Ele tem que estar em cima para ver se quando sair o broto, animais não foram lá comer o broto,
Ele tem de cuidar para ver quando sair o broto ali, para ver se uma peste não está se alastrando no campo dele. Ele tem de ir lá e tirar pedra. Ele tem de cuidar para que pessoas não invadam a propriedade dele. Ele tem de zelar. Então, quando o Tiago faz esse paralelo, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Ele está falando acerca de um cuidado, de um acompanhamento. Como nós devemos nos comportar enquanto nós esperamos a volta de Jesus? Nós devemos zelar pela nossa vida, amém? Cuidar, nós temos de cuidar da nossa vida, de cuidando. Para quê? Para que nós não sejamos surpreendidos negativamente. Então conta Jesus na parábola que havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As prudentes levaram óleo para a lamparina. As outras não levaram óleo suficiente. Quando chegou o noivo, no meio da madrugada, aí as que estavam com lamparina com óleo foram recebidas, as outras não. Por que elas não foram recebidas? Porque o noivo, quem está com a lamparina com óleo acesa, o noivo vai lá, dá uma olhadinha e fala: eu sei quem é você é uma daquelas noivas lá, com quem eu firmei um compromisso. No escuro, no meio da madrugada, sem a lamparina, o noivo pega e fala assim: minha filha, eu não sei quem é você não. Você está querendo ir junto, mas... Então é exatamente isso que acontece. Quando nós zelamos pela nossa vida, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós expomos as nossas obras à luz, quando nós fazemos questão de mostrar que nós pertencemos ao Senhor e ao reino de Deus, nós estamos sendo prudentes. Não há trevas na nossa vida. Nós estamos zelando pela nossa própria integridade. Aí Jesus diz, no fim dessa parábola das virgens: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E a ordem para nós vivermos em integridade, eu separei um texto legal de Tito, capítulo 2, versos 12 e 13, que diz assim: a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que a graça nos ensina. A graça nos ensina a zelarmos pela nossa própria vida, vivermos em integridade enquanto esperamos. Você já viu aquele sujeito que pensa assim: não, a graça de Deus é sensacional, eu posso viver do jeito que eu quiser, sem me preocupar, porque eu sei que lá no fim, apesar de eu estar com um pé aqui e um pé ali, Deus conhece o meu coração. Então Ele sabe assim que lá no fundo, eu posso estar vivendo como um tranqueira, tá certo? Mas assim, Deus sabe que lá no fundo, a graça, meus irmãos, ela nos ensina a viver de maneira santa, justa e piedosa nessa era, enquanto nós aguardamos a manifestação do Senhor. Então é isso, vivermos, como diz lá a parábola das virgens, com o óleo, para que o fogo não se apague. Para quando chegar o noivo, eu poder olhar e falar: eu sei quem é você. Uma daquelas lá, com quem eu tinha firmado um compromisso. Então, como nós devemos esperar? Que comportamento nós, como igreja e indivíduos, devemos adotar enquanto esperamos o Senhor Jesus? Sabemos esperar com paciência, fazemos parte de gerações que esperam por isso. 2, zelando pela nossa própria integridade espiritual, zelando pela nossa vida. Então, nós devemos ter zelo completo pela nossa própria integridade espiritual. Vou contar uma experiência, eu conto aqui com liberdade, porque isso não foi me dito em particular, foi dito algumas vezes em algumas reuniões da igreja, culto de quarta-feira, A Nadir, ela compartilhou algumas vezes que o filho dela falou assim, quando ela apresenta a mensagem do Evangelho, fala assim: mano, nem vem me falar de Jesus, de igreja, antes dos meus 60 anos. Nadir? Só penso nisso, só vou pensar nisso aí depois que eu fizer 60. Então cada um de nós devemos zelar pela nossa integridade espiritual, para que nós não sejamos surpreendidos. Nós devemos trabalhar por isso. Outra coisa que
texto nos apresenta em relação à maneira como devemos esperar a volta de Cristo. Ele diz no verso 8, a parte A: sejam também pacientes e fortaleçam o coração. E a impressão que eu tenho aqui quando Tiago escreve é de que ele está falando para que nós nos exercitemos, para que nós façamos algo em relação a exercício, a fortalecimento, porque as lutas e as adversidades e as dificuldades e as oportunidades para deixarmos esse caminho de aguardar o Senhor, de que elas certamente virão. E ele já está avisando: olha, fortaleçam-se, fortaleçam o coração de vocês, porque as lutas virão para todos, não é só para aquele que é novo na fé. Ele é novo na fé, ainda está muito aberto e sujeito a investidas ali do inimigo para arrancar essa fé do coração. A luta, ela virá na vida para todos. Um dos autores hoje mais respeitados de teologia espiritual é o Brennan Manning. Ele escreve muita coisa legal, teologia espiritual, teologia da espiritualidade. E num dos livros que eu li dele, ele contando que depois de ser convertido, depois de ser um cristão, ele ainda lutava, ainda travava uma luta assim ferrenha com o vício do álcool e com uma profunda depressão. O sujeito era um líder espiritual e ele era profundamente deprimido e depressivo, nos graus mais elevados ou mais baixos, dependendo do referencial que você quiser, e uma luta com o álcool. Um sujeito ali tido como um exemplo, um referencial, e fazendo pensar se de fato vale a pena viver, se de fato vale a pena esperar por todas essas promessas feitas. Então a luta, ela vem para todos. Por isso que Tiago fala: olha, fortaleçam o coração, porque vocês vão precisar. Assim como é na vida, não é? Então, na nossa vida, bom seria se todos nós tivéssemos aquela ciência de que um dia a idade vai chegar, tá certo? Então é bom você de vez em quando fazer um exercíciozinho, para que as juntas ali, o abdômen, todas essas coisas. Então é bom a gente saber: olha, um dia a idade vai chegar. É bom não querer começar lá tarde, porque senão vai ser difícil, Então, vai se fortalecendo a musculatura, porque no futuro vai precisar. É isso que ele está falando acerca do coração. Fortaleçam o coração, porque as lutas virão. Oportunidades que cada um de nós vai ter para deixar de lado as esperanças que nós temos. Traumas de vida que vão fazer a gente pensar: puxa vida, será que vale a pena mesmo? Será que é isso o amor de Deus? Será que Ele existe? Será que de fato Deus olha para mim e se preocupa comigo? Será que de fato Deus tem algo preparado para mim? Será que tudo isso que eu leio é verdade? E aí Tiago fala: olha, enquanto estiverem esperando, meus irmãos, fortaleçam o coração, vocês vão precisar. Experiências pelas quais nós passamos no passado, passamos hoje no presente, ainda teremos de passar, que vão nos gerar dúvidas existenciais em relação ao amor de Deus, em relação à bondade de Deus. Coisas que você pensa: poxa, mas se Deus me ama, por que eu tive de passar por isso? Se Deus me ama, por que aconteceu isso comigo? E aí a orientação de Tiago é: olha, enquanto esperam o Senhor, fortaleçam o coração, porque vocês vão precisar. Então, ser paciente, saber esperar, ter integridade, zelo pela própria vida e fortalecer o coração, porque as experiências de tristeza que vão nos gerar dúvida, vontade de abandonar e de deixar, elas virão. Nós teremos de vencê-las. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta, 2 Coríntios 4, 8 a 10, não precisa abrir. De todos os lados nós somos pressionados. Ok, as pressões vêm, tá certo? Mas nós não desanimamos. Somos como qualquer pessoa. Somos pressionados sim, por circunstâncias da vida. Porém, nós não desanimamos.
Nós ficamos perplexos, sim, mas não desesperados. Pelo contrário, nós temos esperança. Nós não nos desesperamos, nós temos esperança. Somos perseguidos, sim, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, os sofrimentos, tá certo? Para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Então, fortaleçam o coração, porque nós precisaremos, porque as lutas virão. Se nós nos fortalecermos, nós conseguiremos vencê-las. Amém? Então, como esperar? Enquanto aguardamos a volta de Cristo, precisamos nos envolver em exercícios espirituais de comunhão com Deus e com a sua palavra. Como é que nós vamos nos exercitar? Como é que nós vamos ter o coração fortalecido? E aqui fazendo um paralelo novamente lá com o que eu brinquei na nossa condição física, o nosso corpo. Você precisa saber que você vai precisar no futuro, né? Subir uma escadinha, dar uma caminhada para um lugar mais longe, fazer isso, fazer aquilo. Então, fortaleça-se, porque você vai precisar. Como que nós fazemos para enfrentar as adversidades espirituais e existenciais da nossa vida? Comunhão com o Espírito de Deus, em oração, comunhão da igreja. Estamos nesse ambiente em que podemos nos alimentar, onde podemos aprender a viver, onde podemos aprender com experiências novas dos outros que vão nos enriquecer, né? Com a palavra de Deus que vai nos instruir a maneira como nós devemos viver. Então é assim que nós nos fortalecemos, é em comunhão com o Senhor, na oração, na vida em comunhão da igreja, na leitura da palavra. É assim que nós fazemos para nos fortalecermos e para podermos vencer essas situações adversas que certamente vão se apresentar diante de nós. Por último, Tiago diz o seguinte, na parte B do verso 8: pois a vinda do Senhor está próxima. Como nos comportarmos enquanto esperamos o Senhor Jesus? Com um senso profundo de iminência. Pode acontecer a qualquer momento. Não aconteceu ou não acontece, faz 2000 anos que não acontece. Porém, pode acontecer a qualquer momento. Eu diria que essa capacidade, ela está quase que em oposição à primeira. A primeira é assim, está demorando, eu não estou nem aí, estou esperando, pacientemente. Essa outra capacidade, quando ele fala, olha, a vinda do Senhor está próxima, a volta do Senhor está próxima, é um senso de iminência, pode acontecer a qualquer momento, e nós devemos estar preparados. Se gerações passadas que não viram e não assistiram à volta do Senhor Jesus fizeram parte de uma corrente, foram elos de uma corrente em que se anunciava, olha, a vinda e a volta está próxima. Só que a geração passou e Jesus não voltou. Cada geração, ela deve ter esse senso de iminência. Não aconteceu até agora, mas pode acontecer na minha. É assim que nós devemos viver. Tem um filme antigo de 87 chamado Platoon, ganhou o Oscar de melhor filme e fala sobre um batalhão do exército americano. Filme famoso. E eu me lembro de uma das situações desse filme que trazia o seguinte: havia os turnos para se vigiar o batalhão, enquanto o batalhão dormia. Então eles estavam lá no meio do mato, e quando era hora de dormir, eles colocavam lá um dos soldados para fazer o turno de vigia. Então o chefe do batalhão pegava e falava, você está no turno, até a meia-noite é você. Aí o pessoal dormia e ele estava no turno. Quando dava meia-noite, ele chamava o próximo, está no teu turno. Aí aquele que estava vigiando antes dormia e o outro se levantava para vigiar o grupo. E enquanto eu preparava a mensagem, eu percebi uma semelhança, né, as gerações. Agora é a nossa vez de anunciar e de avisar, olha, a vinda do Senhor, a volta do Senhor está próxima. E nesse filme que eu queria trazer para os irmãos, um dos caras responsável por fazer o turno de vigia, ele adormeceu. Eu não sei quem se lembra disso. Quando ele acorda, o exército vietnamita está passando em silêncio no meio do acampamento deles.
um acampamento rústico, né? Quando ele abre o olho assim, ele está escondido no meio do mato, e ele vê que o exército inimigo está passando assim do lado dele. Eles não tinham visto ele, mas estão passando. Então assim, o que ele vai fazer ali? Ele ia levantar, dar um grito, avisar todo mundo. O que ele vai fazer? Ele vai soltar uma granada, ele começa a atirar. Ele dormiu, ele adormeceu. Nós, como igreja, precisamos ter esse senso de iminência. Pode acontecer na nossa geração. Se vai ou não vai, eu não sei, ninguém sabe. Jesus Cristo falou que quem sabe disso é o Pai. Agora, nós devemos experimentar esse profundo senso de iminência. Pode acontecer nos nossos dias. Por isso que o texto da sequência, eu já li no início aquele 2 Pedro 3, eu li o 8 e o 9, né? Que o Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, antes Ele quer que todos se arrependam. No final, no verso 10, ele fala assim, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém está esperando. Ninguém está esperando. Então a aplicação disso para nós é a seguinte: o cristão deve viver como se a volta de Cristo fosse se dar hoje. Aguardar pacientemente, ter zelo pela própria vida, integridade espiritual. Eu vou zelar, porque eu sei o que eu estou esperando. Fortalecer o próprio coração para poder vencer as lutas sem ser derrotado, né? E por último, ter esse senso de iminência. Pode ser no meu dia, pode ser no meu turno, pode ser na minha geração. Então nós devemos anunciar sempre a volta do Senhor Jesus. Anunciar, esperar, aguardar e estarmos preparados. Amém? Já já nós vamos participar da ceia. Quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando para o mundo: olha, nós como igreja cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está no céu e Ele um dia vai voltar. Essa é a nossa esperança. A esperança que nós temos, meus irmãos, é da volta do Senhor Jesus. Nós não temos nenhuma outra, só a volta do Senhor Jesus. Sem as promessas do Senhor Jesus, nós somos um punhado de osso, carne, músculo e nervo, esperando um dia de apodrecer. Quão bom isso é para você? Para mim, só amanhã. Toda a minha vida está depositada nas esperanças que o Senhor Jesus me prometeu, as promessas que Ele me fez. E Ele me diz, e eu creio, que esse tesouro, ele está num lugar, essa minha esperança, essa minha fé está num lugar que lá ladrão não rouba, lá traça não corrói, ferrugem não come. Amém? Amém? É assim que nós devemos esperar do Senhor. Vamos orar? Convido você a baixar a cabeça, fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos pelas Tuas promessas, Deus. Obrigado, Deus, porque nós vivemos com a esperança de receber tudo que o Senhor nos prometeu. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não tinha obrigação nenhuma conosco. Mas ao contrário, quando o Senhor nos promete tudo isso, nos promete uma vida, Senhor, na Tua presença de eternidade, o Senhor o faz por misericórdia, Senhor. O Senhor o faz por exclusiva misericórdia. E nós estamos neste lugar, nesta noite, para Te adorar, para dizer que nós Te adoramos, que nós Te amamos, Senhor. Que Tu és o nosso Deus, o único em quem nós cremos, e que toda a nossa esperança está depositada em Ti. Nós Te agradecemos por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém.